Bom dia, hoje é 30 de abril de 2020, quinta-feira. Hoje o dia é direcionado aos alunos da Seara Bendita. Muito bem, e a nossa leitura está nesse livro, aqui ó. Pedi e obtereis, de Carlos Bacelli, irmão José. É o capítulo 40, ao redor da mesa. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes. E para socorrer o necessitado, ele não procura saber a sua crença, a sua opinião, seja qual for. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 20. Muito bem. Cafezinho. A caridade genuína, sendo a mais legítima manifestação do amor que o homem pode consagrar a Deus, não se prende a conveniências de qualquer natureza. Quem assimila o espírito do Evangelho, ele se entrega à prática do bem aos semelhantes, com a espontaneidade que o perfume exala a flor. Lindo, né? O perfume que exala da flor é a espontaneidade de quem realmente assimila o espírito do Evangelho, né? E entrega-se à prática do bem. Muito bem. Acima dos conflitos de opinião em torno desta ou daquela questão filosófica de caráter religioso, olha o que ela diz, ele, né, que é o Carlos Bacelli, não, é irmão José, através do Carlos Bacelli, né? Deve imperar a fraternidade, quer dizer, acima, né, dos conflitos que existem entre, né, as diversas filosofias, deve imperar a fraternidade, que um dia reunirá os homens como ovelhas do mesmo aprisco. Talvez, amigos, é isso que esteja acontecendo. De novo, a gente tem que refletir sobre esse momento, né? Esse momento corona, como a gente fala, né, do coronavírus. Pois é, nós temos que a mensagem, né, que está para nós apreendermos é que somos ovelhas do mesmo aprisco. Eu tenho uma tia que já se encontra na pátria espiritual, ela era irmã do meu pai, a minha tia Cléo, escreveu vários livros, para crianças, livros espíritas, porque ela era médium, né? Muitos livrinhos, deve ter mais de 20 livros espíritas por aí, da Cléo de Albuquerque Melo. Muito bem. E ela uma vez me falou uma coisa, eu era bem jovenzinha, eu devia ter uns 14, 15 anos, eu era adolescente, né? E eu fui na casa dela, ela adotou 9 crianças, ela não era casada. E um dia eu vi ela comentar que as diversas religiões são como se fosse um elefante, cada um pegando um pedaço do elefante. Mas como ele é tão grande, ele acha que ele tem, né, a verdade nas suas mãos. Então ela dizia, tem uma pessoa que pega a tromba e diz, o elefante é uma tromba. A outra pega uma pata e diz, o elefante é uma pata. Outra pega o rabinho e fala, o elefante é o rabinho. E descreve, cada um descrevendo. O outro pega a orelha e fala, o elefante é a orelha. Percebem? É tudo a mesma coisa, só que cada um vendo sobre um ângulo, né? Então ela dizia que isso era, a verdade era o elefante inteiro e que cada religião estava pegando uma parte e descrevendo aquilo que via, né? Aquilo que apalpava, que sentia com o odor, com a visão, com a audição, com o toque, né? Então ela dizia que na verdade todos eram verdades. Olha que interessante, né? E por isso que eu tô assim, eu me lembrei agora quando ele diz, né, que apesar da questão filosófica de caráter religioso, deveria imperar a fraternidade entre todos nós, porque isso iria reunir todos os homens como ovelhas do mesmo aprisco, do mesmo grupo, né? E o nosso grupo é o nosso planeta Terra. Então todos nós, nas 5 dimensões do planeta, nós todos somos ovelhas do mesmo aprisco. E a caridade é a esperança de que os homens finalmente se entendam no porvir da humanidade, né? Relegando ao esquecimento, olha como ele diz, as questiúnculas teológicas que hoje separam. Então essas questiúnculas teológicas separam uns, né, nós uns dos outros.
né? Aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que não acreditam em Cristo. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que não acreditam em Deus. Aqueles que pensam que existe mais de uma vida reencarnacionista, aqueles que não. E assim vai, nós vamos nos separando, e é isso que o nosso mestre não deseja. Talvez seja também uma das coisas que nós tenhamos que aprender nesse momento. São esses anônimos missionários do bem que labutam nas fileiras das mais diversas religiões, que aos poucos aproximarão o cérebro do coração. Ai, mas que bonito, né? Unindo-se espontaneamente pela vitória da fé. Então ela disse que em todas as religiões existem aqueles que se dedicam à prática do bem, da fraternidade, do amor, unindo o cérebro ao coração. Esses verdadeiros discípulos do Senhor, olha como ele diz, são os verdadeiros discípulos do Senhor. Não consentirão que o materialismo se prevaleça no enfraquecimento espiritual originário das polêmicas infindáveis fomentadas pelo sectarismo, né? Então eles vão lutar contra o materialismo, porque essas coisas de brigar um com o outro, né, seja de situar qualquer caráter filosófico, não precisa ser necessariamente o religioso, né? Tudo isso vai causando, né, separações. Sabedores de que a verdade é de todos os tempos sabedores de que a verdade é de todos os tempos e que, em essência, encontra-se nas raízes de todas as manifestações religiosas, não se dirão os únicos a ela terem acesso. Quer dizer, ele disse que a verdade, né, em essência, encontra-se nas raízes de todas as religiões, igual que a minha tia falava, né, do elefante. Ela é uma verdade parcial, mas né, de uma verdade inteira, né, de uma manifestação, como ele disse, tem raízes, elas são, mas não é uma, é a única que ele fala aqui, né? Não se dirão os únicos a ela terem acesso. Então nós temos que saber isso, né? O Cristo tanto se dispunha a dialogar com a multidão sofredora que o acompanhava, né? Quanto com os doutores da lei que o interpelavam nas sinagogas, repreendendo sempre a indiferença do sacerdote e do levita. Destacou o quê? O exemplo do samaritano que, socialmente marginalizado, socorreu o homem caído na estrada. Jesus já deu exemplo. Que não adianta ficar falando bonito, não adianta ficar, né, dizendo e comentando e não agindo. Por isso que Jesus nos deu esse grande exemplo do samaritano, né? Daquele que não sabia nada, que muito pelo contrário, ele era até marginalizado por todo o grupo religioso e foi ele que realmente era um discípulo de Deus. É aquele que estava fazendo a vontade de Deus porque estava ajudando. Então muitas pessoas se perdem em explicações, dizendo isso e aquilo, e no final das contas o que vai contar para nós como aprendizado é a gente exercitar, né, a caridade, o amor, a compreensão, a fraternidade, a solidariedade, o entendimento, a indulgência e a misericórdia, espalhando o amor, reverberando, né, o amor à sua volta, né? Mas a gente não pode esquecer nesse momento que nós estamos passando, que é um momento difícil, né? O samaritano de nós mesmos, né? Que precisa socorrer quando nós mesmos caímos, né, nas estradas das escolhas infelizes. Nós precisamos também nos perdoar. Nós precisamos olhar para dentro de nós, refletir os nossos erros e as nossas escolhas e sermos samaritanos de nós mesmos, levantando-nos, né, neste momento mais complicado. Em todas as suas manifestações, combateu a separatividade entre os homens, destacando a excelência do amor sobre quaisquer divergências. O amor acima de qualquer divergência. Destacando a excelência do amor sobre quaisquer divergências e recolhendo-se diante de Pilatos que o interpelara. A compreensível silêncio que ainda hoje soa como o mais eloquente de todos os discursos que proferira.
Eu achei essa frase a mais bela desse capítulo 40. O silêncio de Jesus diante de Pilatos, né, ecoa aqui nos nossos ouvidos até hoje. E o silêncio, foi o maior discurso que o Mestre nos fez. É isso que ele disse, é uma beleza, né? E se os adeptos, terminando, das religiões cristãs imitassem a vida de quem as inspirou, né? Que nós falamos que somos cristãos, que Jesus Cristo, né? O Cristo planetário é que nos inspirou, haveriam de se assentar ao redor da mesa em que Jesus se reunia com os apóstolos, ensinando-lhes a repartir o pão com os famintos de todas as procedências, pedindo-lhes que simplesmente fossem bons. Só precisa ser bom. É isso aqui, repartir o pão com os famintos da alma, os famintos de amor, os famintos de todas as formas e espécies, não só materiais, os famintos de uma indulgência quando se ouve algo que não é correto, que poderia te magoar, e você ter a indulgência, o filtro Jesus, né? O amor, a parcimônia, né? E assim vai. Então fiquemos com essa última frase que eu achei a mais bonita, né? O silêncio do Mestre foi o mais eloquente discurso de todos os tempos. Que assim seja, muitas saudades de vocês, que possamos estar, né, o mais breve possível fisicamente juntos, porque espiritualmente nós estamos juntos, amigos. Que assim seja, graças a Deus.